Vamos lá, pessoal, terceira parte da nossa aula. No bloco passado, eu estudei com vocês a escola clássica, suas premissas, suas características, o que escreve um dos seus principais pensadores, Beccaria. Neste bloco, eu quero fazer a mesma coisa, mas agora com a escola positiva ou positivista. Quais as suas premissas básicas? O que pensam os seus principais autores? Então vamos lá. A escola positiva tem como seus principais autores e obras Lombroso, que marca a fase antropológica da criminologia, e Rafael Garofalo e Enrico Ferri, que inauguram a fase jurídica da criminologia. Por essa linha de pensamento, o que nós temos? Primeira coisa, a criminalidade é considerada um fenômeno natural, causamente determinado. Olha só. Vocês estão lembrados que a escola clássica trabalha com livre arbítrio? Aqui vocês vão ver que não. Ó. Aqui a criminalidade é considerada um fenômeno natural, causamente determinado. A criminologia deve explicar as causas do delito, utilizando-se de método científico capaz de prever meios de combatê-lo. A criminologia deve explicar as causas do delito, utilizando-se de método científico capaz de prever meios de combatê-lo. Então, repare que para a escola positiva, a criminologia assume o papel de defesa do corpo social. A criminologia assume o papel de defesa do corpo social. Olha só que interessante. Prosseguindo. Combater a criminalidade, reagir em favor da defesa social é difundida por esta escola. Então, o combate da criminalidade, a reação em favor da defesa social é difundida por esta escola. A pena não deve ser aplicada com fim de retribuição, como sustentado pela escola clássica, mas em razão da periculosidade do delinquente como instrumento de defesa social. Olha como tudo a escola positiva vincula a necessidade de defesa do corpo social. Então, aqui, a pena não deve ser aplicada com o fim de retribuição. E quem sustenta isso? A escola clássica. A pena deve ser aplicada em razão da periculosidade
do delinquente como instrumento de defesa social, como um instrumento de defesa social. Se lá na escola clássica você não vai encontrar facilmente alguém defendendo pena de morte, aqui vai ser mais fácil encontrar a defesa da pena de morte como defesa do corpo social. O maior expoente do positivismo foi Lombroso, médico italiano, responsável por estudos do homem sob uma perspectiva morfológica. Um estudo criminológico sob uma perspectiva morfológica. Neste período, o estudo da criminalidade abandona a escola clássica defensora do livre-arbítrio e migra para o terreno do concretismo, de verificação prática do delito do delinquente. Eu falei para vocês, escola clássica está ligada a livre-arbítrio. Escola positiva não. A escola positiva vai estar ligada ao determinismo. Então vamos lá, ó. Observação importante. Neste período, o estudo da criminalidade abandona a escola clássica, defensora do livre-arbítrio, defensora do livre-arbítrio, e migra para o terreno do concretismo, da verificação prática do delito, da verificação prática do delito e do delinquente. Então, neste período, o estudo da criminalidade abandona a escola clássica, defensora do livre-arbítrio, e migra para o terreno do concretismo, da verificação prática do delito e do delinquente. Lombroso, ele é aplaudido porque ele marca o período científico da criminologia ou dos estudos criminológicos, para aqueles que entendem que a criminologia não nasceu com Lombroso, nasceu depois, com outros autores. Então vejam, se você entende que a criminologia ela nasce efetivamente com Lombroso, ele representa o marco científico da criminologia. Se você entende que a criminologia não nasceu com Lombroso, que ele apresenta estudos criminológicos, o marco científico desses estudos aparece em Lombroso. Então está aqui, ó, o marco científico da criminologia, ou para aqueles que negam a Lombroso a origem da criminologia. O marco científico dos estudos criminológicos se dá com a publicação da obra O Homem Delinquente de Lombroso no final do século XIX. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Lombroso é responsável pelo marco científico. Agora, várias pseudociências existiam antes mesmo de Lombroso. Nós tínhamos as chamadas pseudociências ou ciências ocultas que faziam investigações, mas sem o rigor científico de Lombroso. Lombroso, ele traça o marco científico da criminologia. Então, quer ver? Ó, olha que importante. Até então,
diversas investigações sobre o crime e sua causa, e o criminoso foram conduzidas por pseudociências ou ciências ocultas. Era chamada fase pré-científica. Então vai você ficar imaginando que Lombroso inaugurou investigações profundas sobre o criminoso. Não, não. Lombroso, ele apresenta um marco científico nessas investigações. Mas antes mesmo de Lombroso, diversas investigações sobre o crime, sua causa e o criminoso foram conduzidas por pseudociências ou ciências ocultas. Era a fase pré-científica. Rogério, dá para você dar exemplos para nós de pseudociências que faziam investigações sem marcos científicos? Está aqui, ó. A demologia, por exemplo. A demologia procurou explicar o mal, que é a conduta criminosa, por meio do estudo dos demônios. E tal foi o desenvolvimento desta pseudociência que se chegou ao número de 7 milhões de diabos. É diabo, né? Elege um governo isso aqui, né? Rogério, dá para você resumir as ideias da demologia? Então vamos resumir as ideias. Ó. A, ela trabalha com ideias de possessão. Desenvolveu a teoria da tentação. Desenvolveu a teoria da tentação. O criminoso, embora não possuído, era por vezes tentado pelo espírito do mal. Olha só. O criminoso, embora não possuído, era por vezes tentado pelo espírito do mal. Eu, como promotor, quando me deparo com alguém falando isso, eu peço exame de sanidade mental. Então vamos lá. Demologia, ideias de possessão, desenvolveu a teoria da tentação. O criminoso, embora não possuído, era por vezes tentado pelo espírito do mal. Então a demologia promove a compreensão do crime como um mal externo à natureza humana. Promove a compreensão do crime como um mal externo à natureza humana. A natureza humana. É ou não é uma investigação do crime e do criminoso? Lógico que é, mas sem cientificidade. Lógico que é um estudo do crime e do criminoso, mas sem um marco científico inaugurado por Lombroso. Que é uma outra pseudociência ou ciência oculta. Temos ainda a fisionomia, e essa aqui vai influenciar bastante Lombroso, viu? Não fica você pensando que Lombroso ignorou essas pseudociências. Ele usou essas pseudociências. Ó, a fisionomia é uma pseudociência que mais se aproxima do positivismo criminológico de Lombroso. Como o próprio nome enuncia, esta ciência oculta foca suas principais pesquisas na aparência do indivíduo como ponto de conexão entre o externo e o interno, entre o físico e o psíquico. Olha só,
a partir da técnica de observação da expressão corporal, a partir da técnica de observação da expressão corporal, sustenta a relação entre o corpo e a alma, sinalizando para algumas características, de índole criminosa, que podem manifestar-se na cabeça, orelha, nariz e dentes. Que podem manifestar-se na cabeça, orelha, nariz e dentes. Espera um pouquinho, Rogério, não foi Lombroso que criou isso? Não! Lombroso aprimorou mais tarde esta teoria. Esta teoria é aprimorada por Lombroso. Ele passa a pintar esta teoria com tinta de cientificidade. A fisionomia chega a estas características, chega a estas conclusões sem um marco científico. O que Lombroso faz? Deixa eu ver essas teorias criadas pelos fisionomistas. Deixa eu ver. Opa, achei interessante, mas aqui não tem nada de científico. Eu vou dar cientificidade a estas conclusões. Quer mais uma pseudociência que também influenciou Lombroso? A frenologia, ciência que tem por objetivo identificar a localização física de cada função anímica do cérebro, criando a tal da teoria da localização. Para esta pseudociência, a chave para explicar o comportamento criminoso, a chave para explicar o comportamento criminoso está no crânio. Está no crânio, pois nele manifesta-se cada função do cérebro. Lombroso, que não é bobo nem nada, também analisou com calma as teorias da frenologia e falou: está faltando aqui pitada de ciência. Vou dar um marco científico para todas estas conclusões. Então, estas pseudociências são importantes. Essas pseudociências foram importantes para o nascimento do movimento científico da criminologia nos fins do século XIX. Esta importância está evidente nas obras de Lombroso, nome mais destacado da escola positiva. Vamos aprofundar Lombroso? Lombroso, na sua construção teórica, promove um resumo de todo o pensamento à sua volta, especialmente dos fisionomistas e dos frenólogos. Quando eu falo que Lombroso ele não ignora os fisionomistas, vocês vão perceber que Lombroso considere muito a aparência do indivíduo como ponto de conexão entre o externo e o interno, entre o físico e o
psíquico. Agora, como foi Lombroso influenciado pelos frenólogos? O comportamento criminoso está no crânio. O comportamento criminoso está no crânio. Pois nele manifesta-se cada função do cérebro. Pois nele manifesta-se cada função do cérebro. Então, esta conclusão dos fisionomistas, mais estas conclusões dos frenólogos, vão ser adaptadas por Lombroso. Ele vai trabalhar em cima das conclusões, aprimorá-las, acrescentar ideias e teorias, sempre com marco científico. Tá ok? Joia? Vamos enxergar isso com mais facilidade estudando Lombroso. Lombroso, o que ele faz? Ele incorpora o método experimental em todos os seus trabalhos. E isso faltou nas pseudociências. Isso faltou para os fisionomistas, para os frenólogos. Por isso que eles são chamados de ciências ocultas ou pseudociências. O marco científico se dá com Lombroso, que incorpora o método experimental em todos os seus trabalhos, derivando da aplicação desta orientação a figura do chamado criminoso nato. Agora, não vai você ficar pensando que criminoso nato é uma expressão criada por Lombroso. Não. Quem cria essa expressão foi Ferri. Ferri cria a expressão criminoso nato que já era trabalhado por Lombroso. Rogério, dá para você resumir o experimento e as conclusões de Lombroso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso no próximo bloco, por quê? Porque eu quero aprofundar Lombroso com vocês e principalmente alertá-los para o seguinte, algo que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Para alguns, a criminologia como ciência nasceu em Lombroso. Para outros, não. Lombroso, ele é o marco científico dos estudos criminológicos, mas a criminologia nasceu com Garofalo. E tem gente que ainda discorda disso. Quem usa pela primeira vez o termo criminologia? Tudo isso nós vamos estudar com calma no próximo e último bloco.